A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Sérgio Majar. Está no ar o programa A Torto e a Direito, programa semanal na Diana FM, com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Boa tarde, bem-vindos. Ora, o programa é de 19 de janeiro de 2021 e fazemos uma primeira ronda com as notas de abertura. Começamos pelo Alberto Magalhães. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde ao Ricardo e ao Bento, e boa tarde também aos nossos ouvintes. Hoje, enfim, o tempo não está para graças. Hoje estivemos, hoje não, os dados são de ontem, 218 mortes por Covid, só por Covid, claro. E os casos, estranhamente, continuam à volta de 10.455. Aquele especialista que nós costumamos ver naqueles trechos que mostram das reuniões do Infarmed, Manuel Carmo Gomes, diz que os números de novos casos estacionaram nos 10.000, mas os internamentos e as mortes continuam a aumentar porque não estamos a fazer testes suficientes para apanhar todos os casos. Isto é, podemos muito bem estar a perder 2.000 casos em média por dia. Se nós fizéssemos, em vez de 47.000 testes em média por dia, se fizéssemos 55.000 testes, atingiríamos provavelmente os 12.000 casos positivos diários. Assim, mantemos-nos nos 10.000, o que não é grande consolação, porque o número de internados nas unidades de cuidados intensivos e o número de mortes vai continuando a aumentar. É só isto que eu tenho para dizer hoje, para entrar. Depois nós vamos falar, com certeza, no tema da rádio, que é o confinamento, este novo confinamento, se novo se pode chamar. Vamos agora vamos para a nota de abertura do Bento Anastácio. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo, e a quem faz o favor de nos aturar por aqui. Eu hoje trago uma nota que tem a ver com algo de surreal num Estado democrático. Voltamos a ter corporações que se acham acima da lei e que se acham inimputáveis. Vem isto a propósito de um caso de uma senhora magistrada do Ministério Público que resolveu, por sua autorrecriação, sem ordem judicial, portanto, violando todas as leis, o que fica bem a um delegado do Ministério Público, e mandou, pasme-se, seguir jornalistas. Mandou a PSP seguir jornalistas e fotografar os encontros dos jornalistas, vasculhou-lhes o correio e as mensagens dos telefones, vasculhou contas bancárias sem autorização judicial, sem nada. Quer dizer que parece que estamos na Hungria ou na Coreia do Norte ou no Portugal antes de abril. Isto é absolutamente... eu não encontro um adjetivo para se usar em rádio. Mas isto brado aos céus. Quando é que é possível, num Estado de Direito, quem é o detentor da responsabilidade de zelar pelas nossas liberdades e pelos nossos direitos, porque o direito de nós falarmos com quem quisermos, o direito de podermos circular na rua sem vir nenhum meliante dar-nos cabo da cabeça, nós delegamos essas coisas no Ministério Público, que é quem, por princípio, nos defende. E como é que nós chegamos a isto? Isto tudo, e depois há algumas coincidências que me deixam com o grilo atrás da orelha. Este caso dá-se à volta de um outro caso principal, conhecido por Eto Peira,
que entretanto que têm ligações ao mundo do futebol, que Não, por sua vez... há algum mundo do futebol. Desculpa, Algum mundo. Ricardo, sim senhor. Eu não Algum queria... mundo. Não é todo o Não é futebol. todo, não é todo. Há uma parte significativa do mundo do futebol, não é do futebol, mas é dos meliantes que circulam à volta do futebol. É o mesmo. Encontramos aqui gente que nós conhecemos dos mesmos mundos. Será que há aqui alguma coisa de mais grave que isto? Que apenas é como quem diz, uma senhora que exorbitou as suas funções porque a sua corporação hoje está de peito aberto e que acha que é a maior do mundo. A justificação para isto foi uma investigação a fugas de informação. Como se ninguém soubesse de onde vem a maior parte das fugas de informação e das violações do segredo de justiça. Então andamos a brincar com isto. Mas o problema é esse, Bento. É que a fuga, neste caso, não vinha do Ministério Público, que quer ter o exclusivo. E quer ter o exclusivo. A fuga vinha da Polícia Judiciária, pelos vistos. Pelo menos é o que dizem, não é? Não sei se vinha. E depois fica... Nada está aprovado. Tu também estás a acusar não. A mulher de fazer coisas ilegais e isso ainda não se provou. Porque ela diz... Então, eu não estou a fazer nenhuma acusação. Eu digo isso, como sempre nós aqui dizemos, alegadamente, e quando um não diz, os outros dizem alegadamente, que é por causa das coisas. Mas o que é facto é que esta senhora delegada do Ministério Público mandou vigiar os jornalistas, quebrou o segredo bancário e violou a correspondência de cidadãos. Isso é que já não pode ser. Inadmissível. Aí é que ela pôs a pata na poça. Inadmissível. E já disse. Ricardo Freixel, boa tarde, é a sua Devemos vez. discutir isso mais tarde. A sua nota, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao Alberto Magalhães e ao Bento Anastácio. Antes da minha nota, eu fiz uma intervenção interrompi aqui o Bento Anastácio quando ele disse que isto tem que ver com o futebol. Infelizmente rodeia, portanto estes casos rodeiam o futebol e infelizmente rodeia se calhar o desporto na sua grande parte, o desporto mais competitivo e que chega mais junto das massas, e isso confrange-me enquanto adepto do desporto sensolato, independentemente das minhas preferências clubísticas e portanto confrange-me que existam em redor do desporto em geral situações normais como esta. E que depois, infelizmente para nós, enquanto comunidade, não estão só circunscritas ao mundo do desporto, ou seja, extravasam. Isto vai muito mais para além do desporto. Eventualmente será, já se tem visto que é crime, com base no desporto, e isso é gravíssimo. E depois, não basta existirem estas franjas, ainda por cima o poder, o sistema por si. Já tínhamos visto juízes indiciados de corrupção, suspensos até das suas funções por estarem ligados a toda esta traficância de poder e de influências, e eventualmente não basta isto, não agora também existirem, ou seja, isto vai, o povo, os tentáculos do povo são de tal forma que extravasam tudo aquilo que para nós é pensável. Ou seja, já chegam até, investiguem-se lá estes jornalistas, eventualmente, não era com boas intenções, não era para os calarem, naturalmente, não é? Ora bem, isto é grave porque tem que ver com a justiça e os tribunais deviam estar acima de qualquer tipo de suspeita, infelizmente não estão, e não deixam a comunidade, não são um garante de justiça para a comunidade e não nos deixam sossegados a quem pensa eventualmente que qualquer dia é julgado ou mal julgado ou é vistoriado ou é investigado de uma forma já vai mais para além do pidesco
E, portanto, é muito grave que aconteça numa sociedade dita democrática. Bom, foi só uma à parte, a minha nota de abertura. Um à parte, eu julguei Uma que à era... parte, foi. A minha nota de abertura, não podia agora aproveitar a minha nota de Não faz abertura. mal, pá. Eu sou um privilegiado, tenho 2 temas. A minha nota de abertura, isto não está para graças, como disse o Alberto Magalhães, como todos nós sabemos, mas perante o discurso ou a conferência de imprensa, ou lá aquilo que foi, a intervenção do Primeiro-Ministro ontem na televisão, com os jornalistas acerca da pandemia e todo este processo do confinamento, remeteu-me para aquela velha máxima do não podem andar grupos agrupados, nem mais de 2 a andar parados. E isto é apenas uma nota, enfim, pitoresca daquilo que é a forma de intervenção deste governo em toda esta situação. Sobressaiu das intervenções dos últimos dias, sobressaiu das intervenções de António Costa a apatia, remeteu o seu discurso para a apatia da comunidade, a apatia dos portugueses. Ora bom, eu não vou mais longe, só digo que a apatia dos portugueses poderá ser eventualmente grave, não sei se tem explicação, se não sei se será apatia ou não, agora não tem comparação com a acefalia que está na base das medidas deste governo. E oxalá que nós possamos dar a volta a tudo isto, e vamos ter a oportunidade de discutir tudo isto mais tarde nos temas que são propostos pela rádio e também um pouco pelo Alberto Magalhães, porque de facto não será fácil governar numa situação destas, e eu tenho referido isso ao longo de todas as minhas intervenções nestes programas, desde que existe pandemia. Não será fácil. Agora, eu também acho que não é fácil, e corremos o mundo inteiro e perante os dados dos infectados, perante os dados dos mortos, estamos na cauda do mundo relativamente a isto. Isto não tem só que ver com a apatia, Sr. António Costa, não, tem muito mais que ver com a acefalia que vai nesse governo, nessa falta de gestão e nessa desorganização, nessa descoordenação que nos está a custar vidas, que nos está a custar medidas, porque continuam à volta do acessório sem ter em conta aquilo que é fundamental neste momento. E fico por aqui, já chega. Muito bem. Muito bem, vamos avançar para a nossa ordem de trabalhos. O Governo agravou as medidas do confinamento geral depois de um fim de semana em que, enfim, têm sido divulgadas algumas imagens nas televisões e alguns episódios em que as pessoas não cumpriram as regras, ou seja, não cumpriram o confinamento tal como foi cumprido em março e abril, no início da pandemia. O Governo agravou então as medidas do confinamento, mas as escolas mantêm-se abertas. Esta é uma das medidas, ou seja, as escolas abertas que continuam com aulas presenciais, é uma das medidas que o Alberto Magalhães critica? Sim, mas eu queria começar um bocadinho mais atrás. Também queria falar da conferência de imprensa do António Costa, para enquadrar isto tudo, porque ontem eu descobri uma coisa, é que, ouvindo o António Costa, claro, é que nós, o povo, já sabemos quem culpar, a partir de agora, depois de ouvir o António Costa. Os culpados são eles, os portugueses. É simples. Nós, o povo, já sabemos quem culpar. Os culpados são eles, os portugueses. Repito. Ora, isto parece-me um contrassenso. Mas os contrassensos existem na realidade. São paradoxos pragmáticos. Isto é, são paradoxos que existem no comportamento das pessoas. Um paradoxo que eu ontem vi, isto para começo de conversa, foi uma série de gente a ser entrevistada na rua, apanhada na rua pelo repórter, a ser entrevistada sobre o que é que estava ali a fazer e o que é que achava do confinamento, e a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas, de máscara, deve dizer-se, dizia que estava ali para levantar dinheiro do multibanco, estava ali para passear o cãozinho, estava ali para apanhar ar, estava ali porque costumava tomar o pequeno almoço na tasca do tio Manel,
mas todos achavam que havia gente demais na rua. Ou seja, todos faziam parte dos outros. Isto é, todos queriam Todos faziam todos parte dos outros. confinados para andarem à vontade na rua. A conclusão que eu tiro é esta. Depois, ao fim da tarde, aparece-me o António Costa a dizer que a culpa é das pessoas individualmente, e eu gostava de saber o que é que os nossos cientistas sociais, psicólogos sociais, sociólogos, etc., que gostam de falar da influência dos fatores sociais na construção da personalidade e no comportamento das pessoas, o que é que terão a dizer a isto? Afinal, a culpa é nossa individualmente. É extraordinário. Eu vou citar um internista do Hospital de São João do Porto, António Ferreira, que outro dia ouvi na televisão, aqui há uns dias, e que começou assim. O governo diz que baseia-se nos especialistas para tomar medidas. Mas que especialistas? Quais foram ouvidos? Que currículo é que têm? Que pareceres é que esses especialistas escreveram? Onde estão esses pareceres? Que é do debate científico transparente. E depois disse, não foram ouvidos, o governo não tem ouvido, desde o princípio da pandemia, não tem ouvido os órgãos oficiais de aconselhamento do governo, a saber, a Comissão Nacional de Saúde Pública, a Comissão Nacional, o Conselho, aliás, não é a Comissão, é o Conselho Nacional de Saúde Pública, o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Nunca estes conselhos, que são os órgãos oficiais de aconselhamento do governo, nunca lhes foi pedido parecer. Ou melhor, o Conselho Nacional de Saúde Pública deu o parecer de que as escolas deviam estar abertas em março e nunca mais foi consultado depois disso, que eu saiba. Depois disse António Ferreira, uma coisa que eu estou fartinho de dizer, que o principal não é confinar, o principal é detectar os casos e isolá-los. E aí há uma falha rotunda. Como eu já disse na nota de abertura, pelo menos 2.000 casos todos os dias falham à nossa detecção. Nós temos à volta de 800 rastreadores. Em abril, eu lembro-me de dizer aqui, não sei se foi em abril, mas foi por aí, lembro-me de dizer aqui que a Alemanha tinha contratado dezenas de milhares de rastreadores. Pessoas desempregadas, com habilitações suficientes, não é preciso ser médicos de saúde pública, nós estamos a ocupar médicos de família e médicos de saúde pública a rastrear em part-time, mas em tempo completo são 800. Em tempo completo, isto é, juntando um part-time com outro part-time, dá um tempo completo. Não sei se me faço entender. Ora, 800 rastreadores em Portugal, com o número de infectados que há diariamente, é um autêntico passador. E ainda por cima de malha larga. Há uma percentagem enormíssima de casos que passam. E não se fazem o rastreamento das cadeias de infecção. Depois, outra coisa que o António Ferreira disse e que também estamos aqui fartos de dizer é que é preciso a testagem sistemática dos casos de risco. Ora, isto não está a ser feito. Não está a ser feito. Dizia ele, o testar das autoridades sanitárias de abril, maio, transformou-se em confinar. E isto é errado. Pronto. Escolas abertas. Agora vamos às escolas. Rapidamente. Eu só posso dizer aquilo que os especialistas dizem. O Manuel Carmo Gomes e os professores. Estou fartinho de ver depoimentos de professores nas redes sociais a dizerem, a mostrarem que não é nada como o governo diz que é. A realidade não é nada de que não existem casos nas escolas. A realidade é que existem casos nas escolas. Há turmas que fecham, depois voltam a abrir. Há turmas têm aulas com outras turmas, aulas práticas, e uma das turmas fica em confinamento, mas a outra continua. Quer dizer, há a maior variedade de casos e o maior caos. E não se percebe nada. A primeira coisa, isto sou eu que pergunto, se o governo não sabe a origem de 87% das infecções do último mês, como ficou bem claro na última reunião do Infarmed, como é que se atreve a dizer que sabe que as escolas são um lugar seguro? Se 87% das infecções escapam. Sabe lá ele quais são os lugares seguros? Ninguém sabe. Esta é que é a verdade. O Manuel Carmo Gomes adianta
e não só, o Freud também, o Filipe Freud também, adiantam que o grupo dos 18 aos 25 anos tem neste momento o maior valor acumulado em 14 dias. E sabem quanto é? Não é os 200 e tal do segundo grupo de risco, nem são os mais de 900 do grupo de extremo risco. Não são 900 e tal. São 1.550 novos casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Este é o valor acumulado dos 18 aos 25 anos. Os adolescentes, que eram um grupo que no princípio tinha raros casos, neste momento, não sei se por causa das variantes mais infecciosas, o que eu sei é que neste momento, dos 13 aos 17 anos, são o grupo em que a incidência de infecção mais tem crescido nas últimas semanas, sobretudo nas 2 últimas semanas. Ora, isto, vem o Presidente da República e diz, isto tem que talvez ser repensado, o fecho das escolas, mas temos que esperar por terça-feira que vem, isto é, de hoje a 8 dias, para a próxima reunião do Infarmed. E aqui está mais um erro crasso dos nossos governantes, das nossas autoridades, que é atrasarem constantemente as medidas que têm que ser tomadas. Estamos numa emergência, não é possível estarmos à espera de uma reunião de 8 dias de uma reunião para consultar os especialistas. Chamem os especialistas a São Bento e perguntem-lhes o que é que têm a dizer, peçam-lhes os depoimentos por escrito e assinado, que é para eles depois não poderem voltar com a palavra atrás e dizer que não disseram nada disso. Ajam, é preciso agir. E por aqui me fico por agora. Bento Anastácio. Eu ouvi com atenção o Sr. Primeiro-Ministro e cheguei à conclusão que a culpa, ao contrário do que diz o Alberto, não é dos portugueses, a culpa é do postigo. Não também. A culpa é do postigo. Já que das coisas que eu ali ouvi o senhor dizer foi que ia fechar o postigo das livrarias, o postigo das lojas de roupa, é porreiro fechar o postigo das lojas de cobertores no inverno. Acho que é saudável e tudo isto. Eu acho que como disse aqui já, o governo perdeu completamente o norte, não faz ideia do que anda a fazer. Antes de começar o programa, estava ali a ouvir o debate parlamentar com o Primeiro-Ministro e diz o senhor que se houver indícios claros de novas estirpes, sobretudo da inglesa que apanha a rapaziada mais nova, que fechará as escolas. Eu acho que isto tudo à volta está só aqui a querer, é o que nós fazemos, que é encanar a perna à rã, em vez de resolver o que tem que ser resolvido. Provavelmente as escolas terão que ser fechadas, mas quando eu digo fechar as escolas, não é passar a atividade letiva de presencial para a distância. É fechar, ponto. Porque já vimos os perigos todos que há com o ensino à distância, vemos o aumentar o nível de diferença à partida dos cidadãos filhos de uma ou outra família, e nós não podemos aumentar isso ainda mais este ano. A solução seria isso. Se nós tivéssemos um titular, nós tivéssemos um ministro em vez de um titular da educação, e se esse ministro tivesse um par de ovários como tem a ministra da Saúde, que às vezes é denegrida, etc, mas tem-se chegado à frente, poria... Isso não é assim, mas isso não é assim. Depois eu off disso, isso não é assim. O par de ovários, como diz, não é assim. Agora, o que me parece é que seria forçosamente o tempo em que as escolas estarão agora fechadas, deveriam ser repostas as aulas presenciais no final do ano. Mas aí era necessário um senhor Primeiro-Ministro, desculpem-me a expressão, com eles no sítio, para enfrentar
a corporação dos professores. Porque o que seria que há de querer, como tem direito às suas férias, a essas coisas todas, que seria uma chatice muito grande alterar os calendários escolares e essas coisas todas. Mas se é para fechar as escolas, é para fechar, não é para aproveitar este tempo de interregno para aumentar as diferenças entre os e pronto, teremos que lhe pôr os bocadinhos e dizer entre os filhos dos trabalhadores e os filhos de outras classes mais privilegiadas. Isso iria aumentar significativamente. Mas, como eu digo, tenho muitas dúvidas que haja coragem política neste momento ou neste país para enfrentar os professores e dizer não senhor, as aulas não acabam em junho, as aulas acabam em julho ou a meio de agosto. As aulas não começam em setembro, começam em outubro. Os senhores têm os seus 30 dias de férias, como toda a gente tem no mundo. Ora, por aí. Ora, outra das coisas que eu ouvi dizer ao senhor Primeiro-Ministro naquelas medidas é que, a não fecharem as escolas, obviamente, porque ele disse ontem que não fechavam, quer dizer que depois de amanhã serão fechadas. Ora, é pôr a polícia à volta das escolas, a controlar se os meninos andam ou não andam emparelhados. Ora, o que é que este senhor quer? Quer que esta geração volte a ter da polícia a mesma imagem que nós tínhamos. Quer venha um polícia e antes dele chegar já o estamos a insultar, já estamos a chamar meia dúzia de nomes, apenas e só porque é a representação do poder que ali vem. Em vez de criarmos uma geração que respeita os seus polícias e que recorre a eles se sentir necessidade. Não. Esta transição entre um tipo de polícia que nós tínhamos na nossa juventude e a polícia que nós temos hoje pode ser quebrada, porque o Sr. Costa lembrou-se, num momento de gênio, pôr a polícia toda à volta das escolas a ver se os meninos andam a portar bem. Não sei onde é que eu arranjo um polícia para pôr atrás do Sr. Costa para ver se ele se começa a portar bem, que é coisa que ele de facto não anda a fazer. E andamos a querer tapar o sol com a peneira. Em relação, por exemplo, à capacidade hospitalar, continuamos na mesma. O senhor não tem coragem para fazer duas coisas que são absolutamente obrigatórias no tempo que corre. Ele não é capaz de fazer a requisição civil dos hospitais privados que estão... Calma, deixa-me acabar. Isso é um mito, Bento. Está bem, é um mito, mas é o meu mito. Para que as camas que existem e os serviços de proximidade sejam aos doentes seja feito, para que não seja necessário, por exemplo, mandar pessoas de Lisboa para Portimão para ficarem instaladas no pavilhão multiusos. Portanto, não é isso. E depois, o que me espanta, para já, é como é que é alguém capaz de fazer isso e depois como é que alguém continua a deixar que haja licença para a prática de medicina a quem se recusa a receber num hospital ou numa clínica doentes com Covid. A essa gente, como por exemplo, como foi o exemplo do SAMS no início da pandemia, a estes casos só há uma solução, que é a posse administrativa pura e dura das instalações hospitalares. Nós não estamos aqui a brincar com uma coisa que a gente conhece há muitos anos e que possamos sair no meio das gotas de chuva. Estamos a falar de um vírus que nós não conhecemos, que tem mutações que a gente conhece cada vez menos, e temos pessoas a necessitarem de tratamento. Eu não estou a dizer que como toda a gente sabe que os hospitais privados, etc., têm uma capacidade mínima de camas de cuidados intensivos, porque isso é caro, não dá lucro, não é por aí. Mas o acompanhamento de pessoas já a não necessitar de cuidados intensivos nem de cuidados intermédios, mas apenas de cuidados normais, se não querem recebê-los a bem, terão que os receber a mal.
Não estamos a brincar, estamos numa altura dura e deixemos de andar cá com paninhos quentes. É preciso fechar as escolas, fechem-se as escolas, interrompam-se, façam-se uma interrupção no ano letivo e ele depois continue normalmente. E se for a única solução, que se tome posse administrativa dos hospitais. Disse. Ricardo Freixel, a sua opinião? Sobre as regras do Sobre confinamento? as regras, agora as novas medidas mais apertadas? Porque é que Não, se também acha que as pessoas não cumpriram os primeiros dias do novo confinamento? Acha que as pessoas não cumpriram as regras que foram definidas? Qual é que é a sua percepção? Tenho uma dificuldade tremenda, porque a situação em que nós estamos neste momento, quanto a mim, acho que é muito grave. E agora todos costuma dizer-se, caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Eu acho que todos nós temos razão, todos nós estamos a lamentar o estado a que chegamos, e a casa só não tem pão porque, de facto, nós, neste momento, será fácil para nós barafustarmos e apontarmos o dedo ao governo. É sempre o governo que paga. Não, mas neste momento, de facto, nós estamos a ser, neste aspecto, extraordinariamente mal governados. E isto está-nos a custar número elevadíssimo de infectados, número elevadíssimo de mortos, e sabemos lá para onde é que estamos a caminhar. Mas, colateralmente com isto, ou indiretamente relacionado com a pandemia, e diretamente também, estamos com a capacidade hospitalar sobrelotada, estamos sem capacidade para atuar a todos os níveis. Que Deus nos livre, nós todos, de cairmos num estado de disfunção. E já não é só a doença. Basta a ligeira disfunção, a mais simples disfunção, pode remeter-nos para uma situação grave do ponto de vista de estado de saúde. Porque a nossa capacidade hospitalar está esgotada, está completamente de rastros. Eu sou doente de risco, felizmente tenho estado bem até aqui, mas estou até aqui pendente, imagine-se, há mais de um ano sem consulta na especialidade debaixo da qual estou a ser vigiado. A última consulta que tive foi por telefone, e tinha uma consulta agendada até aqui por telefone às 14h40. Eu estou lá que o meu médico esteja a atuar e esteja a cuidar de um doente num estado de saúde mais periclitante que o meu. Mas isto revela tudo aquilo que é a nossa falta de capacidade para resolver, o nosso sistema falhou, está falhado. E não falhou pela apatia dos portugueses. Eu aqui revolto-me. Até agora tenho contido de nada forma a revolta. Eu acho que os meus colegas de painel, o Sérgio, o Alberto Magalhães e o Bento Anastácio, sabem que eu não tinha aqui qualquer tipo de conotação do ponto de vista partidário, político, nada disso. Agora, revolto-me contra este status, contra este estado de coisas, porque de facto estes indivíduos têm sido incompetentes. E tudo aquilo, Sérgio, objetivamente, acha de facto que estamos perante um confinamento geral? Neste momento. O Alberto Magalhães referia que os repórteres na rua entrevistam as pessoas, há pessoas que fazem fotografias e colocam nas redes sociais, olhem estes aqui, anda tudo e anda tudo a pertencer aos outros. Tu está a tirar as culpas para os outros. Não, de facto, o que falta aqui, de facto, são determinações sobre aquilo que é essencial. Eu acabei de estar na escola. A minha escola está, não sei se está semi-aberta, se está semi-fechada, mas está com gente que se desloca para aqui, uns em transportes públicos, outros em transportes privados, mas que têm que comer, que têm que não sei o quê. E em março, quando foi o confinamento em março, eu recordo-me de ver, em passagem para o meu local de trabalho, de carro, recordo-me de ver o repórter da CMTV sozinho na Praça de Giraldo às 9 da manhã, sem qualquer pessoa que circulasse. E neste momento, se formos à Praça de Giraldo, está toda a gente cheia, mas não é por causa de cada um de nós em particular, nem de todos em geral, é por causa de falta de determinação.
de falta de regras. Isto é um regabofe. Anda tudo à volta do acessório. Foi o Natal. Natal é quando nós quisermos. Foi a passagem do ano. São as eleições. As eleições antecipadas, mal organizadas. Ó Sérgio, eu só cheguei aqui a horas hoje. Podia estar eventualmente na fila para votar antecipadamente na fila de lugar da Câmara. E depois agora vamos todos votar o dia 24. Porque é muito importante as eleições para o Presidente da República. O raio que parte, que Deus me perdoe, tudo isto são não normas. É não confinamento. Faltam aqui diretrizes, faltam pilares essenciais do confinamento. E, portanto, a esse nível, o Primeiro-Ministro é incompetente porque não tem capacidade para gerir. A Ministra da Saúde não teve até aqui capacidade também para gerir bem. A Direção-Geral de Saúde, a mesma coisa. O Ministro da Administração Sanitária tem sido uma anedota na gestão de todo este processo. O Presidente da República assina por baixo ou assina por cima, ou seja lá o que for, e diz que se as escolas pararem é um ano letivo perdido. Ao seu professor doutor Marcelo Caetano, como académico, eu prefiro perder eu perdi um ano na minha vida letivo. Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo, o seu professor doutor, eu disse como é que ele disse? Marcelo? Marcelo Caetano. Pá, desculpa. Bom, o Marcelo é comum. O Marcelo é comum. Não errei totalmente, eu peço desculpa. Peço desculpa, mas de facto eu queria mesmo era dizer Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo é comum. É comum e não é assim estapafurdiamente comum. É comum porque é comum. Bom, nem interessa. Mas isso, cada um é como cada qual e tem os padrinhos que tem e nem interessa nada disso. Bom. É afilhado. A afilhado é padrinho. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa não escolheu o padrinho. Claro que não. Porque eu disse que tem os padrinhos que tem, portanto ele pode não ter escolhido. Mas isto foi inocente, eu peço desculpa, mas de facto. E o presidente Marcelo Rebelo de Sousa diz que perderam um ano letivo. Eu perdi um ano letivo porque joguei muito à bola, porque namorei, porque não tive orientação, tive que me orientar por mim próprio depois mais tarde. E a esse nível, ou seja, um ano na minha vida, a mim só me fez bem perder. É evidente que perdi por razões diferentes destas. Mas o que nós não podemos perder é a vida. São os pilares fundamentais que governam a nossa vida. E, portanto, se tivermos que perder todos um ano letivo, que possamos perder em nível superior, se quiser um ano no regime semestral, se calhar meio ano, porque o primeiro semestre está a terminar, enfim, já terminou em algumas escolas superiores. E, portanto, o que faltam mesmo aqui, de facto, quanto a mim, são diretrizes que tenham em conta o essencial e não o acessório. E não andamos aqui à volta dos vestigos e das canetas e de não sei o que, nada. São fé-diversos. O que nós decidimos neste momento são ideias e alguém que faça cumprir essas ideias. Se for necessário, com a polícia também, porque se calhar em vez de andarem a multar no trânsito e na falta de uma placa no trator ou no carro, olhem para as deslocações e para a falta de cumprimento dessas normas. Que é o que faz falta de facto. Não é o acessório, é o essencial é que faz falta. Muito bem. Chega, vamos fazer uma pequena ronda de 2 ou 3 minutos para cada um. Peço que sejam rápidos, porque depois temos outro programa. Aliás, temos outro tema. Era isso que eu ia propor. Alberto Magalhães, diga. O que é que lhe apraz ainda dizer sobre o assunto? Apraz-me dizer o seguinte. Sim, o postigo é um dos criminosos, mas eu conheço outro, tenho visto outro, que é odiado por toda a gente, por jornalistas, televisões, peões, pessoas, comentadores. É os passeios na orla marítima. O mar é um dos transportadores, segundo a maior parte das pessoas que eu ouço na televisão, é um dos transportadores principais do vírus. Os aglomerados nos calçadões, à beira-mar, com o ventinho marítimo a bater na carinha de cada um, aí é que as pessoas realmente passam as infecções uns aos outros. Isto parece-me absolutamente ridículo. Parece que estão a dizer não vão para o mar, vão para o Chiado ou vão para a Rua de Santa Catarina, que aí é que se passeia bem. Eu prefiro que as pessoas passeiem à beira-mar ou que estejam na praia, não é? Digo eu.
Outra coisa que eu queria dizer é sobre os privados. Tem havido candidatas presidenciais que têm atacado muito os privados e que têm feito como ao Bento, querem a requisição civil dos privados. É uma Ora, questão de acontece que género. os É uma privados têm acordos com o Ministério da Saúde há que tempos, desde o princípio praticamente da pandemia. E não nos podemos ficar com essa do SAMS, que se recusou ao princípio a receber casos de Covid, porque isso já foi em março do ano passado. Desde aí tudo evoluiu, os privados estão cheios de casos de Covid, etc, etc. Quando o Bento diz que os privados têm poucas unidades de cuidados intensivos, poucos lugares, porque não são rentáveis, eu quero dizer ao Bento o seguinte, pois com certeza. Então vamos lá ver o seguinte, nós queremos que os privados sejam complementares do Serviço Nacional de Saúde ou queremos que os privados estejam tal e qual equipados, tal e qual como ao Serviço Nacional de Saúde? Quer dizer, se querem que os privados façam concorrência até nos cuidados intensivos, é impossível praticamente, porque o Estado... Pior, para abreviar, os privados andam a cobrar ao Estado menos do que aquilo que custam os doentes no Estado. Ou menos ou igual ao que os casos custam no Estado. Não me parece que neste momento se possa fazer uma campanha a dizer que queremos a requisição civil dos privados, porque isso é desviar as atenções. O que a gente tem que fazer é uma campanha para que o Estado contrate rastreadores que evitem que as pessoas se infectem e vão parar aos cuidados intensivos, sejam eles privados ou sejam públicos. Isto é o que a gente tem que lutar. E é isso que eu não vejo. As pessoas lutam contra as pessoas que vão para a orla marítima, lutam contra os privados, mas lutar contra o governo, que desde março é-lhe dito que é preciso contratar mais rastreadores e que insistem em não os contratarem. Tem N funcionários públicos em teletrabalho, praticamente sem trabalho, e insistem em não os pôr a rastrear. Tem N desempregados com habilitações mais que suficientes para serem rastreadores e insistem em não lhes dar formação durante 3 ou 4 dias para os pôr a rastrear os casos, que é fazer telefonemas e contactar as pessoas e perguntar-lhes com quem é que elas contactaram, etc. Isso é que devia preocupar as pessoas e levá-las a fazer manifestações e petições, etc. Mas disso ninguém fala. E pronto, já gastei os meus 3 minutos. É verdade, já passaram os 3 minutos. Agora é o Bento Anastácio. Bento, o que é que ainda lhe falta a dizer sobre o assunto? Eu, de uma forma telegráfica, dizer, Alberto, que eu não acho que a medicina privada deva ser um complemento da medicina pública. Eu, pura e simplesmente, sou contra a existência de hospitais privados. E, portanto, tens um enviesamento. Ponto. Então, é um enviesamento. E vou-te Tudo dizer serve porquê. para atacar. És contra tudo serve para atacar. Mesmo quando não tens razão. Mesmo quando não tens razão, agora tens que é a minha atacar. vez, eu ouvi-te dizer o que tu quiseste. Agora é a minha vez e vais ouvir o que eu quero. Ok. Se nós pegarmos nas contas do Serviço Nacional de Saúde, vemos que a quantidade de dinheiro que é transferido do orçamento público para os hospitais privados é abaixo do que quereriam os privados, obviamente, mas para mim é acima de tudo o que é suportável. Acresce que os hospitais privados vivem essencialmente de um seguro dos funcionários públicos. Isto é outro facto. Então... Outro facto. Acresce que quando é pedido um serviço a um hospital privado, vai ser pago com dinheiro público, ao invés de ser aumentada a possibilidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde a esses casos. O desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde foi uma opção ideológica. Eu direi mais, uma opção de classe. Já que, quando é para serem tratadas as doenças ao do sério,
são no Serviço Nacional de Saúde. Eu vou-vos dar o exemplo, ainda bem que o senhor está hoje bem de saúde, o dono do maior grupo privado de saúde, no dia em que esteve, infelizmente para o senhor, muito doente, não foi posto nos hospitais dele. Foi para o hospital público. Ainda bem. Porque, pois. Portanto, o que ponho em causa é o negócio da saúde. A saúde não pode ser um negócio. A saúde e a educação pode ser não um negócio? E a alimentação pode ser um negócio? Tudo pode ser um negócio ou não pode ser um negócio? Pois, estás a defender a privatização do ar. Os livros deviam ser distribuídos gratuitamente. Os livros deviam ser distribuídos gratuitamente. E são. Hã? Já não era sem tempo, mas são. São? Pois são. Finalmente. Para o ensino. Sim, finalmente, para o ensino, para a escolaridade obrigatória, os manuais são distribuídos gratuitamente a todos os alunos deste país. E acho muito bem que seja a todos os alunos do país, inclusive aos meninos dos colégios. Quer dizer, não podemos agora em 3 minutos, não podemos é? discutir o Serviço Nacional de Saúde. Podemos e devemos. E a sociedade em que vivemos deve ser socialista, comunista ou capitalista. Deve ser uma demasiado para tão pouco tempo. Deve ser uma sociedade decente. Também acho. Pois. Então, olha, finalmente estamos de acordo. Devíamos ter uma sociedade decente e não temos. Quem tem? Quem é que tem? Quem é que tem uma sociedade? Sei lá, eu. Olha, podes pegar no Tomás Moraes, que tinha para lá uma, o Platão também descobriu o Platão também tinha uma. Houve vários. Mas uma coisa te posso dizer, há um critério, é ver onde é que as pessoas vão, se deslocam. E normalmente deslocam-se para cá, não se deslocam para lá. É que é verdade. Não sei, nunca não vi. Elas vêm para cá. Marrocos para cá, não vejo ninguém. Vem daquele sítio. Vejo pouca gente a emigrar para Marrocos. Ou para a Rússia, ou para a China. Há muito poucos imigrantes. Muito poucos imigrantes. Então para a Coreia do Norte. É possível que haja. É preciso. Não há imigrantes. Para Marrocos, infelizmente, são de passagem e já são demais. São turistas. São turistas. Os turistas que atravessam o Saara a pé e que morrem aos milhares pelo caminho. Mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Temos de avançar porque conversa. o Ricardo Freixal está... Esses são os tais que percorrem esses milhares de quilómetros para vir para cá, para esta sociedade que tu dizes que não é decente. Agora, os 2 ou 3 minutinhos para o Ricardo Freixal, que está aqui em desvantagem em termos de tempo. Calma já. Ricardo. Não, eu às vezes também estico um bocadinho e, portanto... É verdade. Eu quero dizer que sou um cidadão que fez a sua formação académica no ensino oficial, Escola de São Mamede, Escola de Santa Clara, Liceu Nacional de Évora, Universidade de Évora e Universidade de Évora. E no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, sou um cidadão que, ao contrário da Marisa Matias, tem a DSE e acredito que o Sporting possa ser campeão também. Portanto, eu também acredito na paz do mundo. Deve-se me permitir esta rábula também. Ora bem, isto para dizer o quê? Que, sendo, entretanto, um utente do Serviço Nacional, do Ensino Público e do Serviço Nacional de Saúde, enquanto ele existe, na sua vertente do setor público aqui, não me inibirei quando for urgente para a minha condição de saúde e quando o Serviço Nacional de Saúde não responder atempadamente, não me inibirei, porque enquanto tiver hipóteses disso, e isso depende também das hipóteses que cada um de nós tem, de recorrer a qualquer fonte de conhecimento ou de serviços de saúde que me possam ser úteis no momento. Isto para dizer o quê? Que não excluo o facto de ser utente, de ter sido um aluno do serviço do ensino público, isso não exclui, não sou naturalmente um adepto, não sou contra a privatização ou contra o exercício privado. Ricardo, só meio segundo.
No tempo em que você entrou para a universidade, eu e a nossa geração, só ia para a privada quem não conseguia entrar na pública porque não tinha notas para isso. Pois. E hoje continua a ser o mesmo. Bom, ora bem, mas pronto, independentemente disso, e eu não vou pensar nessa, vou pensar de uma forma perfeitamente ingênua sobre a prestação de cuidados de saúde e sobre a prestação eventual de conhecimentos no ensino privado. Entendo estas duas prestações como um complemento àquilo que possam ser os serviços de saúde e de ensino públicos. E neste aspecto de pandemia, só entendo que, independentemente dos protocolos que possam eventualmente existir, a situação exige que haja sinergias que ponham à disposição das necessidades pontuais toda a capacidade que nós temos de tratar bem e tratar da saúde das pessoas. E, portanto, tem que haver capacidade neste momento, para além da capacidade de diálogo, tem que haver capacidade de material para resolver tudo isto. São situações de exceção e, portanto, se o Estado não teve capacidade para se apetrechar, se eventualmente, e vamos aqui, decorrem aqui entre a primeira vaga e a segunda, uns meses, inclusivamente desativou algumas unidades de retaguarda que tinha montadas, de campanha, que neste momento poderão eventualmente estar a fazer falta. Bom, se não tem, se esgotou, se está no limite da sua capacidade de prestação de serviços, bom, que então que se recorra a tudo aquilo que é disponível neste momento. E aqui teremos que ultrapassar interesses primários, interesses de várias ordens, e independentemente de tudo, isto pode custar muito, e já vimos que vai-nos custar muito, e materialmente também, mas todos os meios à disposição, sejam públicos, sejam privados, têm que ser mobilizados ontem para tentar resolver os problemas prementes de saúde que cada um de nós tem no primeiro, no segundo grau, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Sabemos de um caso ao outro que estão neste momento, se calhar, a passar situações difíceis. E, portanto, ouça, que todos nós, se pudéssemos, nos transformássemos em regime de voluntariado, inclusivamente, que vamos chegar a essa fase, temos que o fazer, cada um nos seus postos de trabalho, cada um com a sua capacidade para tentar resolver aquilo que não houve capacidade para resolver, porque de facto os nossos políticos fazem política, continuam a viver para a política, continuam a governar-nos mal e neste caso estão inclusivamente a pôr-nos a saúde em risco. E Sérgio, os nossos ouvintes me perdoem o tom, porque estou demasiado incomodado. Não barafusto politicamente contra ninguém, barafusto politicamente em geral contra aqueles que, servindo-se da política, não nos servem, aqueles que os colocam lá. E a sociedade está a padecer por isso, o país está a padecer por isso, e, por amor de Deus, pá, que varram, que possamos todos, independentemente disto, possamos todos, e cada um de nós. E ontem eu ouvia acerca do confinamento, ouvia um especialista, não recordo já quem, que disse das entrelinhas, se os nossos governantes não resolvam, acho que era relativamente às escolas, então que sejamos nós a resolver, cada um de nós com as precauções, e deu a entender que tenho filhos para ir à escola, então não vão, porque eu não os deixo ir. Isto não é uma rebelião, é uma forma de nós nos substituirmos à incapacidade, à incompetência e a tudo mais que os nossos governantes neste momento estão a exibir perante esta situação difícil. E, portanto, ouça, ai de nós, muitas vezes dizemos isto de ânimo leve, mas ai de nós neste momento se não formos nós. Não podemos ser só nós, temos que ser todos. Mas se tivermos de tomar iniciativas deste tipo, então eu incentivo a isso. Continuo a sair da escola, porque saí da escola para estar aqui, acabei de dar a escola ontem, videoconferência, mas, como disse o Alberto, o Bento, a escola está a funcionar. Há gente que continua a mobilizar-se para os seus postos de trabalho. Portanto, não há confinamento geral nenhum. Andamos a brincar com isto. E, portanto, eu incentivo um pouco. Estarei aqui firme e irto, se possível, no meu posto de trabalho, no meu posto enquanto cidadão na comunidade, para colaborar. Agora, para que possamos varrer de uma vez por todas toda esta incompetência, toda esta incapacidade, e que possamos, todos nós, pôr luz
nesta acefalia, nós não somos apáticos, não estamos apáticos ao Sr. António Costa, não é a apatia da comunidade, é a acefalia que nos governa neste momento. E, portanto, se tivermos que ser nós a fazer por isto, então que sejamos cada um de nós que faça e que possamos, depois de tudo isto, varrer com os ministros das canetas e com os ministros das compotas, os subdiretores-gerais das compotas. Porque, de facto, isto é ridículo, mas expressa por onde é que nós andamos em termos de incapacidade para governar, incompetência e às vezes até charlatanice nas conversas, porque ontem estava a ver o senhor entrar para casa adentro e eu estava desejando entrar para a televisão adentro. Fico por aqui. Que me perdoem os nossos ouvintes, isto não é ser violento, não é ser radical, é ser sincero, é expressar aquilo que sinto e acho que se calhar a maior parte da população sente também. Vamos então para o último tema do programa desta semana, o tema do Alberto Magalhães, que quer falar sobre as presidenciais. Mas, Alberto, qual é que é a abordagem que quer fazer ao tema? Vamos a ver. Primeiro, vejamos os mecanismos. À última da hora, o governo decidiu fazer o voto antecipado. Devia ter pensado nisso semanas ou meses antecipadas. A coisa foi organizada a trochmos pelo ministro, que eu não diria acéfalo, mas talvez um bocadinho incompetente, como agora se costuma dizer, o ministro da Administração Interna. E é preciso notar isto. Todos embandeiraram em arco porque se tinham inscrito quase 250 mil eleitores para votar antecipadamente. Eu, já não é a primeira vez, mas vou novamente chamar a atenção que 250 mil eleitores são 2,5% dos eleitores inscritos nos cadernos eleitorais portugueses. Desses 2,5% de eleitores, votaram 80%, abstiveram-se. E a tantos? 80%. E a tantos? Estavam todos motivados para votar, senão não se tinham inscrito antecipadamente. E porquê é que estes 20% não votaram? Quer dizer, é estranho terem se inscrito para votar antecipadamente e depois terem resolvido não votar. Não votaram, provavelmente, a maior parte, pelo menos, porque desistiram de estar nas filas, onde algumas pessoas estiveram horas para votar. Mas, Alberto Magalhães, só uma pergunta. Não foi igual em todos os conselhos, mas houve conselhos em que as pessoas esperaram mais de 2 horas para votar, algumas pessoas. Alberto Magalhães, só uma pergunta. Aqui pode ser uma ignorância minha, e é de facto. Quem estava inscrito para votar antecipadamente e não votou, já não pode votar, não é? Pode. Bom, está bem. Não, o problema não é esse. Portanto, pior, o ministro, depois desta desorganização, tem a lata, aqui é que ele é competente, é na lata, tem a lata de se mostrar emocionado com o número e o entusiasmo dos votantes. Até o comparou ao entusiasmo das primeiras eleições depois do 25 de Abril, das eleições de 1975. As pessoas estavam entusiasmadíssimas para votarem. É extraordinário. Quanto ao voto ao domicílio, para idosos, não vou falar dos confinados, essa é outra coisa. Para idosos, nos lares, em alguns lares, e quais que lares? Aqueles que se conseguiram inscrever na Segurança Social e só lares apoiados pela Segurança Social, isto é, IPSS. Porque lares privados, aqui diria ao Bento, ora, nem nos lares podem ser privados, porque se são privados do direito de voto. Lares privados e lares ilegais não dão direito a voto. Eu não sei se isto é inconstitucional, mas cheira. Se não é, cheira à desigualdade muito evidente, óbvia e flagrante. Depois o voto no domingo que vem. O voto no domingo que vem, eu tendo agora a concordar com aquilo que o Bento disse a semana passada. Ele apostava que seria para aí por volta dos 80% da abstenção. Provavelmente será. Se não for, as filas serão medonhas. Porque, pelo que se viu agora,
Em Évora havia, por exemplo, cerca de 2.500 votantes, não chegava a 2.500. Havia 5 mesas abertas e o voto foi lentíssimo. Claro que o voto por antecipação leva mais tempo, porque é preciso meter dentro de 2 envelopes, selar os envelopes, escrever, pôr coisas, etiquetas nos envelopes, etc. E abrir e fechar a urna. E abrir e fechar a urna. Pronto. Mas mesmo assim, com o problema do desinfetar e de as canetas, e quem tem caneta e quem não tem caneta, e desinfetar a caneta, e as filas, não sei o quê, se a abstenção não aumentar, aumenta o tempo de espera nas filas. Em relação propriamente à substância da campanha, como tem decorrido. Bom, eu, aqui, em relação à esquerda, às candidaturas de esquerda, eu aqui queria referir um texto interessante do Rui Tavares, no Público, aqui há uns dias, em que dizia que a divisão em 3 candidaturas de esquerda, portanto ele falava da Ana Gomes, da Marisa Matias e do João Ferreira, taticamente é desastrosa, porque indo divididos podem permitir ao candidato do Chega, que o Rui Tavares considera de extrema-direita, pode permitir o segundo lugar, o que seria desastroso para a esquerda. E mais não digo sobre as candidaturas de esquerda por agora. À direita, o Tiago Maia Gonçalves, que eu aqui há uma semana ou 15 dias tinha dito que precisava de ir aprender alguma coisa de liberalismo, para além do liberalismo económico mais comezinho, tem melhorado muito o desempenho, devo confessar. Espantou-me as melhoras dele. O Marcelo continua igual a si próprio, mantém-se imbatível, apesar das gafes todas, porque comete, é imbatível. O Marcelo Rebelo de Sousa. Claro, o Marcelo Rebelo de Sousa. Nos últimos dias a campanha foi agitada pelos insultos que o André Ventura, que é o candidato que eu ainda não falei, também não falei do Tino de Range, nem vou falar porque não me parece muito importante como candidatura. Em relação ao André Ventura, é óbvio que ele se excedeu nos insultos que não lhe acrescentaram votos, antes pelo contrário. Parece-me óbvio. Mas, atenção, a Marisa Matias, no debate com ele, nos primeiros 10 minutos de debate, chamou-lhe cobarde e troca tintas. E, portanto, quem insulta não se deve depois queixar de ser insultado. E onde é que fica aí o avô bêbado? Exatamente, e não tem desculpa. A Marisa não pode falar, o avô bêbado pode falar. O secretário-geral do Partido Comunista não insultou ninguém, não insultou o André Ventura, portanto não parece, por isso é que eu digo que ele se excedeu nos insultos. Agora, em relação à Marisa, parece esta campanha, quem insultou os lábios vermelhos da Marisa, insultou as mulheres todas, parece-me um efeito dos tempos que vivemos. Mulheres marxistas ou mulheres pós-modernistas consideram-se uma classe oprimida, uma parte do proletariado, quiçá, dirão as mulheres marxistas, e engolem facilmente a narrativa bloquista de que um insulto à Marisa é um insulto a todas as mulheres. Eu acho que a superioridade moral da malta de esquerda tem muito que se lhe diga. Só vou acabar com 2 exemplos de fake news, desta vez não do André Ventura, mas da esquerda. 2 exemplos. Primeiro exemplo, um diálogo nas redes sociais, ontem, em que eu fui um dos participantes. Uma amiga, que eu vou chamar amiga 1, diz o seguinte no Facebook: não sei se viste a aprovação da moção no Congresso do Chega, que as mulheres que abortam, sem ser por doença ou violação, são-lhe retirados os ovários. A amiga 2 responde: sim, é pavoroso. Eu meto-me na conversa e escrevo: essa moção foi rejeitada por 85% dos congressistas. A amiga 1 responde-me: sim, foi rejeitada, e ainda bem, mas essas ideias andam aí. Isto é, só faltou acrescentar: como essas ideias andam aí,
eu tenho legitimidade para as combater mentindo com quantos dentes tenho. Segunda fake news, e termino. Os 3 cardeais anti-Chega, é o título desta fake news. Dom António Marto, de Fátima, Dom José Tolentino de Mendonça, do Vaticano, e Dom Manuel Clemente, os 3 cardeais portugueses, figuras importantes da Igreja Católica Portuguesa, foi dito, ou melhor, espalhou-se pelas como é que se diz, redes sociais, que estes 3 cardeais tinham desaconselhado veementemente o voto no Chega. Tinham dito aos católicos, tinham pedido aos católicos que de maneira nenhuma votassem no Chega. Ora, isto é falso, foi desmentido por eles 3. É falso. Portanto, mais uma fake news. Isto é só para dizer que quem se queixa das fake news da extrema-direita não deve mentir quando está à esquerda. Vamos avançar agora para um comentário curto do Bento Anastácio, porque já estamos em cima do tempo. Bento, Sérgio, está a contar comigo ainda, não, Sérgio? Estou. Tá bem. Isto há tempo para tudo. Então, eu não vou entrar nas questões práticas da coisa, de como é que se vota, quando não se vota, mas dizer ao Alberto que eu apostei foi em 70, portanto não devo ficar lá muito longe disso. Em relação à performance dos candidatos, e muito contra a minha vontade terei que estar outra vez em desacordo com o Alberto, que fez uma brilhante defesa do indefensável. Eu não defendi nada. Não defendi, eu condenei os insultos do André Ventura, eu condenei-os. Sim. Mas também condenei os da Marisa. Sim, está bem. A minha diferença em relação ao resto da esquerda não obstante, é que eu não me limito a condenar o André Ventura. Também condeno as mentiras da esquerda, não condeno só as da direita. Nada. O Alberto Magalhães condenou aqui não obstante... com os problemas do energúmeno. O Alberto Magalhães condenou, não obstante a cor do batom dos lábios da Marisa. Não obstante a cor do batom. Eu de facto, a isso, acho que a resposta não era propriamente com batom. E também sei muito bem como é que contribuiria para o movimento dos beiços pretos. Se alguém tiver, se o rapaz tiver alguma dúvida sobre a forma como eu lhe poria essa cor nos beiços, é a favor passar por cá. Que é uma metáfora, claro. É uma metáfora, obviamente. Não é uma ameaça. A minha também é uma metáfora. Mas eu ia começar pela questão que em termos democráticos é de facto preocupante, vai ser a questão da abstenção. E desta vez, ao contrário de outras, há um nome que ficará ligado a esta abstenção, que é o do Marcelo Rebelo de Sousa, que desta vez está-se a portar também um bocado a Caetano. Tem a ver com a desvalorização da eleição presidencial. Ele não desvalorizou nada, pá. Calma, Alberto, deixa-me completar uma frase. Está bem. Ora, a questão que se passa é que, ao desvalorizar a campanha eleitoral, faz com que, obviamente, haja uma desvalorização da própria eleição. E isso é que me preocupa. O facto de um senhor se ir submeter a uma destas coisas chatas da democracia, que é haver eleições. O homem é preso por ter cão e seria preso por não ter cão. Se ele fosse para a rua todos os dias fazer campanha, estava-se a servir do posto de Presidente da República. Mas não vai, ele não vai todos os dias. Olha, mas ele não vai todos os dias. Não vai todos os dias. Não vai. Vai trabalhar. Tem todos os dias. Se juntasse a essas aparições, mais os tempos de antena, e mais entrevistas, e mais não sei o quê, estava toda a gente a cair-lhe em cima porque o homem... Todos os outros presidentes da República que foram se servia do cargo.
Todos os outros presidentes da República que foram reeleitos fizeram campanha eleitoral e nunca ninguém os Pois acusou não. disso. Obviamente que há coisas que são inerentes ao estatuto. Um presidente da República em campanha eleitoral pode ir no seu carro privado, se lhe apetecer, não pode ir sem polícia. Mas isso é da democracia. A democracia tem dessas coisas, tem chatices, tem eleições e essas coisas. E as eleições não são para ser desvalorizadas. E neste caso é absolutamente inqualificável a forma como o atual Presidente da República se pôs nesta campanha, o ar arrogante, sobranceiro, de que eu quero lá saber. É a minha opinião. Eu nem preciso sequer. É um riso à parte. Eu nem sequer preciso de fazer campanha eleitoral porque eu sou o rei, senhor, etc. Agora, há uma coisa que me deixa preocupado, é com a ligeireza com que são tratados as formas com que o energúmeno se pavoneia pelo país. Aqui eu não vejo, não tenho encontrado as pessoas que tanto gritaram contra o número de pessoas que havia em Fátima ou na festa do Avante, ao ar livre, separados convenientemente, nada dizem sobre um jantar com 170 pessoas, tudo ao molho e fé em Deus. E a única justificação que eu encontro nisto é toda a gente querer esquecer as saudações nazis que foram feitas durante o jantar daquele senhor o raio, daquele gajo, que, entretanto, entre uma visita a uma sede com os ciganos, que afinal não eram ciganos. Não eram ciganos. Não. Mais uma mentira da esquerda. Temos de avançar. Não. Bento, temos de avançar. Confirmado, uma senhora, a senhora trabalha numa feira, mas não é de etnia cigana, ponto. E o sobrinho tinha acabado de vir de Espanha e, entretanto, foi lá conviver com a malta. Acho porreiro que isto continue. Acho que devemos continuar por aí a deixar passar isto ao lado, já para não falar nos insultos às pessoas. Estás fartinho de lhe chamar energúmeno, pá. E queixas-te. Não, mas espera aí, deixa-me acabar. Estás farto de chamar energúmeno. Exatamente, e continuarei a chamar energúmeno. Bento, tente concluir. Bento Anastácio, tente concluir. O que me preocupa não é o insulto pessoal, o que me preocupa da aventesma do energúmeno, o que me preocupa e me aborrece é o insulto à Constituição da República, é o insulto à democracia, é o insulto a quem ainda hoje sofre as arguras no corpo, as arguras do fascismo. Amigos meus, já com muita idade, que não esquecem o que passaram em Caxias, o que passaram em Peniche, e é isto que vamos voltar a dizer: não, nunca mais. Ricardo Freixal, é a sua vez. Eu acho que relativamente à intervenção do Bento, há questões que estão por demais resolvidas, embora nos sirvam de lição, mas estão por demais resolvidas e não fazem sentido estarmos aqui. Muito menos, eu sei que o Bento não é assim, mas o Bento tema por vezes eu tenho o Bento como uma pessoa de bem do ponto de vista da convivência democrática, mas que às vezes aqui excede-se um pouco no zango-me. Zanga-se um bocado, mas ao Bento, já essa fase, já temos outras coisas para resolver, porque essas já foram resolvidas. Temos outras coisas, eventualmente, poderão estar baseadas em alguns aspectos ainda, mas, ouça, estamos mais à frente já nessa fase. Permita que me diga isso, e você está também. E, portanto... Eu gostava que isso fosse verdade, Ricardo. Não, está. Você está também. Portanto, vamos mais à frente na abordagem das temáticas, e eu sei que o Bento está muito mais à frente do que isso. E, portanto, o energúmeno já... Bom, acabou. Bom, mas isto foi só uma à parte. E para dizer que, de facto... e mais, e sobretudo outra coisa. Ou Sérgio, eu ia deixar passar, isto era para ter sido nota de abertura, ter feito parte da minha nota de abertura,
Isto no que diz respeito ao nosso painel e à forma como nós aqui expressamos a nossa forma de ser e de estar e de reagir em sociedade, em comunidade, face aos aspectos de natureza política também. Mas fui visitado aqui a semana passada por um colega meu da universidade, estava no gabinete e ele entrou-me aqui no intervalo, naturalmente, das aulas, essa coisa toda. Temos uma boa relação e disse-me: "Epá, Ricardo, venho aqui porque gosto de te ouvir, continuo a gostar de te ouvir", e eu fui extremamente, extremamente simpático da tua parte, é ouvinte da Rádio Diana, houve mais programas, diz-me que não tem esta reação para todos os painéis, e estendeu o agrado com que me ouve ao restante painel e ao programa num todo. E, portanto, peço embora aqui cada uma das nossas formas de abordar, somos ouvidos, e somos bem ouvidos. E, portanto, isto não foi apenas para mim, foi geral, e eu queria passar essa mensagem para todo o painel e para o programa em si. Portanto, há quem nos ouve e que tenha paciência para nos ouvir e gosta de nos ouvir. Sérgio Majora, vamos lá embora aqui agora, presidenciais, ou seja, já tinha dito aqui, desculpa os meus ouvintes, eu estou-me nas tintas para as presidenciais, e portanto eu tenho caneta, mas não vou lá. E não vou lá porque esta é a minha forma de reagir. Não sou apolítico, não sou um marginal nesta questão de intervenção política, já dei provas que não sou, não serei enquanto tiver força para falar e para escrever e me sentir minimamente consensual ou com o mínimo de consenso. Mas, ou seja, não aperte comigo com os presidenciais, porque de facto o panorama político, há coisas que nós aqui debatemos que estão tão importantes para a vida do país, para a vida da comunidade e para tudo, que para mim as presidenciais, eu passo ao lado um bocado das presidenciais, porque também elas, não vejo que dali resulte qualquer coisa que possa ser bom para nós, infelizmente. Já disse aqui que há de haver um sistema qualquer que vai substituir este sistema que está mais que ultrapassado, mais que esgotado. Eventualmente estaremos estar disponíveis quando esta temática for oportuna para abordarmos esta questão, uma alternativa a este novo sistema desta democracia. Sim, é um pouco em banho-maria. Com isto estou a provar que não sou inativo do ponto de vista político, mas, ou seja, ouça, não sei, vai ser eleito outra vez o Marcelo Rebelo de Sousa. Vai se nós quisermos. Eventualmente, mas vai com certeza. Sérgio, mas para subativas e não sei o quê, mas divativas e tudo isso. Não podemos prolongar muito mais o programa. Nada, mas ouça, isto é o quê? Isto é não falar, isto não é falar, isto é não falar, é não fazer, é não citar qualquer tipo de... Sérgio, a Comissão Nacional de Eleições não multa quem faz propaganda da abstenção? Não corre, Ricardo, perigo. Nada, eventualmente. Não, posso ser um indesejado. Posso ser um indesejado. Mas sou politicamente incorreto. Desportivamente sou correto porque fui praticante e quero o desporto praticado, mas não sou politicamente correto. Tenho o meu clube, mas gosto do meu clube bem. Tenho as minhas preferências. Socialmente também não sou cómodo, não sou um socialmente correto. Tento ser eu a todos os níveis e, portanto, também nas presidenciais, esgotei o meu tempo, eu tinha também menos tempo, não é? Portanto, e já o gastou noutras coisas. Noutras coisas, mas eu estou-me nas tintas para as presidenciais. E tenho caneta, mas não vou lá porque não quero. Muito bem. Vamos terminar então o programa desta semana. Quero agradecer a vossa participação, mais uma vez à distância, através das novas tecnologias, por causa da pandemia da Covid-19. Marcamos encontro para 2 a 8 dias. Boa tarde, boa semana. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Sérgio Major.